Alô galera do Maníaca Vlog, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais maluco do YouTube. No vídeo de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a pessoa que vos fala. It's me, Jaqueline, e as experiências que tive nas escolas em que frequentei. Primeiro deixa eu te contar um segredinho, pessoal. Eu nasci em uma cidadezinha chamada Rio Tinto, na Paraíba, e foi lá que tudo começou, no dia 13 de junho de... Peraí, foi em 1990, não, 2000, eu juro. Sou geminiana, daquelas que se adaptam até uma montanha-russa em chamas, então me segura aí. Meus pais também são nordestinos da gema. Minha mãe nasceu no interiorzão da Paraíba e meu pai lá no Ceará, mas se encontraram na Paraíba quando meu pai trabalhava em umas obras por lá. Aí o velho sonhador resolveu que São Paulo era o lugar das oportunidades e foi pra lá como pedreiro, com o sonho de uma vida melhor pra família. Primeiro ele foi lá, fez um reconhecimento de território, depois fomos eu, minha mãe e minha irmã do meio atrás dele. Aterrissamos em São Paulo quando eu tinha uns 6 anos mais ou menos. E galera, eu vou te contar, no começo foi tipo difícil pacas. Imagina essa molequinha aí tentando se encaixar nessa selva de concreto. Mas depois de uns bons anos, eu acabei me adaptando do meu jeitinho. Eu morei em vários bairros, desde Itaquera até Arthur Alvim. Foi lá que vivi meus perrengues e as minhas alegrias. Desde sempre eu fui uma viciada em livros, filmes, séries, desenhos e videogames. A culpa disso é dos meus pais, menos o gosto musical, graças a Deus. Quando eu cresci, finalmente pude escolher minha trilha sonora, sabe? Ainda que o flashback dos meus pais tem um lugar especial no meu coração. Na adolescência eu dei aquela surtada e fui pro lado do rock, pop e até umas músicas eletrônicas. E quem lembra do Cassino no Sabadaço? Aquilo sim era um programa top. Mas hoje tô no clima do rock and roll, meus amigos. E vocês, o que estão ouvindo? E aí tem tantas histórias engraçadas e doidas pra compartilhar com vocês. Mas ó, vou soltar essas pérolas aos pouquinhos, senão vocês vão acabar rindo tanto que a barriga vai doer. Criei esse canal para vocês me conhecerem melhor e viajarem comigo nesse túnel do tempo maluco. Além disso, vou fazer reviews do que assisti e achei interessante, e tudo que eu gosto e mais um pouco. Então fiquem ligados. Mas olha, não podia deixar de falar do meu primeiro dia de aula em São Paulo. Lembro da minha professora tentando me acalmar enquanto eu chorava igual criança que perdeu o doce. Foi punk, pessoal. E eu só tinha 6 anos. Cara, eu chorei horrores naquele dia. Bateu aquele medo do desconhecido e da separação. Já deixa aí nos comentários como foi o seu primeiro dia de aula. Foi tão dramático quanto o meu? Eu sempre estudei em escola pública e olha, a merenda era o evento do ano. Mas olha, eu não posso deixar de mencionar a batalha épica, que era a fila da cantina. Era uma competição digna de corrida de Fórmula 1, com pessoas fazendo ultrapassagens arriscadas só pra garantir um lugar na fila. Tinha macarrão com salsicha, canja de galinha, carne de panela. A gente fazia a festa e repetia a comida umas 3 vezes, sem dó nem piedade. Hoje em dia eu não faço ideia do que estão servindo nas escolas. Me contem aí. A hora do recreio era a melhor parte. Lá na escola tinha umas árvores frutíferas cheias de amora e acerola. A gente voltava pra casa com a mochila cheia de frutas. Parecia até cesta básica. E as figurinhas e tazos. Rolava uma batalha épica no recreio. Mesmo que eu perdesse, era uma diversão garantida. Quanto às matérias, minhas favoritas eram matemática, português, filosofia, história, artes e, claro, educação física. Porque sedentarismo é pros fracos, né? E vocês, quais eram as matérias que faziam seus olhos brilharem? As aulas de educação física eram uma mistura de competição com Olimpíadas do Riso. Sempre tinha um professor todo empolgado querendo transformar a gente em atletas olímpicos. E aí, quando era a hora de escolher os times, era a festa da seleção natural. Eu era aquela que ficava rezando pra não ser a última a ser escolhida, porque ninguém merece a solidão do time reserva, né? E quem nunca jogou queimada na escola, né? Só que meus amigos, aquela era o UFC das quadras. Quando acertavam a bola em alguém, era como se tivessem acertado um míssil. Eu fazia de tudo pra não ser queimada, porque voltar pra casa sendo carregada não estava nos meus planos. Mas olha, meus amigos que eram pegos, o ódio nos olhos deles era visível, pareciam saídos de um filme de terror. E os que escapavam de ser queimados
ficava com mais sangue nos olhos do que o Darth Vader. Ai, ai, o ensino médio, meu povo, me rendeu altas histórias engraçadas. Uma vez jogando vôlei, eu era o desastre ambulante em forma de jogadora. A bola veio na minha direção e ao invés de rebater, eu fiquei lá, olhando a bola cair. Parecia que o tempo estava em câmera lenta, viu? Todo mundo riu, até eu. E as apresentações de trabalho? Era só nervosismo, mas eu sempre encarei o desafio. Em uma dessas apresentações, eu e minhas amigas estavam lá, prontas para começar, quando eu simplesmente não consegui parar de rir. E aí, claro, minhas amigas se contagiaram. A gente teve que sentar para não virar meme na escola. Foi tenso demais, mas no final, a zoeira sempre vence. Ah, e a vez que a minha irmã perdeu um pedaço do dente na escola. Essa cena é inesquecível. Eu dou risada até hoje, mas é de desespero, viu? A escola estava vazia, quase fim de ano, com poucos alunos. Eu e minha irmã decidimos brincar na quadra. E aí veio a ideia de brincar de pega-pega. Só que manja aqueles sapatos que tem vida própria? O sapato dela ficou grudado no chão como se fosse cola. E ela caiu de cara. Quando ela levantou chorando, o dente estava ali, faltando um pedaço. Eu não sabia se corria pra acudir ou dava risada. Porque na hora do nervoso eu começo a rir igual a uma hiena. No fim, ela ficou sem um pedaço do dente por um tempo. Mas o sorriso dela foi consertado, graças aos dentistas abençoados. Agora tem uma história que não posso deixar passar. Lembra daquelas provas surpresas que os professores adoravam aplicar? Pois é, uma vez na prova de matemática, fiquei tão nervosa que meu cérebro entrou em modo off. Lá estava eu, olhando aquela folha cheia de números como se fosse um código alienígena. Eu não entendia nada. E aí minha amiga, a gênio da turma, começou a fazer um monte de cálculos complexos, enquanto eu só fazia cara de paisagem. No final, ela tirou um 10 e eu, um olhar de desespero. E as excursões escolares? Era tipo uma aventura digna de Indiana Jones. A gente saía de casa de madrugada, parecia um bando de zumbis com mochilas gigantes. E quando chegava naquele ônibus escolar com cheiro de chulé, a emoção tomava conta. O destino, normalmente algum museu ou parque. Mas na verdade a maior aventura era sobreviver ao lanche improvisado que a nossa mãe fazia. Tipo sanduíche de pão com algo desconhecido lá dentro. E como esquecer da nossa relação complicada com a lição de casa? Aquele momento que você percebe que esqueceu de fazer a tarefa que valia metade da nota e tentar uma negociação com o professor. Professor, eu juro, o cachorro comeu a minha lição de casa. E o professor olhando com cara de não acredito nessa desculpa pela 1000ª vez e só balançava a cabeça. E as festas juninas da escola? Era uma mistura de alegria com caipiragem. Lembro de uma vez em que resolvemos participar de uma quadrilha, mas ninguém sabia dançar. Resultado, uma coreografia mais desengonçada que um passo de pernas bambas. Mas o importante é que nos divertíamos como se fôssemos profissionais do forró. E vocês já tentaram fazer uma daquelas experiências de química que parecem super legais nos livros, mas na prática são um fiasco total? Eu tentei fazer um vulcão de bicarbonato de sódio e vinagre uma vez. A ideia era incrível, mas na hora H, o vulcão mais parecia um espirro de refrigerante. Fiquei toda suja, com um cheiro de vinagre que me acompanhou o resto do dia. Ah, e os dias de cinema na escola. Quem não ama relembrar esses momentos nostálgicos? Lá estava eu, toda animada, com minha mochila cheia de pipoca e expectativas lá no alto. E claro, a estrela principal desses dias era a famosa TV de tubo, o telão da nossa época. A sala de aula se transformava em uma verdadeira sala de cinema improvisada. E eu, com minha paixão por filmes, ficava ansiosa para descobrir qual obra-prima seria exibida naquele dia. Mas sabe o que era mais emocionante ainda? A seleção dos filmes. A escola tinha uma coleção limitada de fitas VHS e a cada sessão tínhamos que escolher entre as opções disponíveis. Claro que acabávamos assistindo aos mesmos filmes várias vezes. E olha, não me importava nem um pouco. Aquilo era como rever um velho amigo. E não posso deixar de mencionar os momentos épicos de torcida e aplausos quando o personagem fazia algo incrível, como derrotar o vilão ou confessar o seu amor. Era como se estivéssemos no cinema de verdade.
vibrando com as reviravoltas daquela trama. Enfim, os dias de cinema na escola era uma verdadeira viagem no tempo. A TV de tubo e as fitas VHS podem ter ficado para trás, mas as lembranças desses momentos continuam vivas e sempre prontas para arrancar um sorriso no nosso rosto. E claro, sempre haverá aquele filme que assisti tantas vezes na escola, que sei as falas de cor até hoje. Quem mais aí tem um filme assim? Bom pessoal, essas são só algumas das maluquices que vivi na escola. Sei que cada um de vocês tem suas próprias histórias, então compartilhem aqui nos comentários. Eu vou adorar saber das suas aventuras escolares. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, rir é o melhor remédio. Tchauzinho!